Doutor Estranho, você está sendo julgado e tem o direito de ficar calado. Podemos dizer que o Homem de Ferro teve que se sacrificar para salvar o mundo, mas vamos analisar melhor as evidências nesse vídeo. Vamos começar chamando o autor da queixa em nome da família Stark. Alguns fãs trouxeram o caso em fóruns e blogs ao redor do mundo, então esperamos que de alguma forma a justiça seja feita hoje. Agora vamos intimar o tribunal do Se Liga e julgar o caso Doutor Estranho versus fãs do Homem de Ferro, de uma vez por todas. Todos nós sabemos que o Doutor Estranho vasculhou o futuro e viu 14 milhões de linhas do tempo possíveis até encontrar o único cenário em que Thanos seria derrotado, mas não sabemos como isso é a partir da perspectiva do Doutor Estranho. A julgar pela batalha dele com Dormammu, parece que em vez de ter visões do futuro, ele experimenta vários cenários e recomeça do zero caso não dê certo. Estilo Feitiço do Tempo. Alguns dizem que seu confronto de 5 minutos contra Dormammu durou milhões de anos. O diretor de Doutor Estranho chegou a confirmar que essa cena era responsável pelo grande aumento dos seus poderes, afinal ele passou de cirurgião a Doutor Estranho, e sabemos que isso exigiria um bom nível de experiência, certo? É difícil até entender quanta dor e sofrimento isso envolveria. Seria basicamente como jogar Dark Souls milhões de vezes só pra vencer aquele chefão. Sabe aquela raiva incontrolável que dá toda vez que você tem aquela tela dizendo Game Over? Então, multiplique isso por 14 milhões e foi basicamente por isso que o nosso garoto Stephen passou. Estranho afirma que apenas uma dessas jogadas acabou salvando a galáxia, então essa era a única opção. Ou pelo menos é o que ele quer que você acredite. Meritíssimo, gostaria de chamar a minha primeira testemunha, a anciã. Em sua cena final em Doutor Estranho, a anciã disse que ela havia visto sua própria morte várias vezes. Ela também disse que suas visões se limitavam até aquele acontecimento por esse motivo. Você se lembra? É aquela cena que parecia que estávamos tentando assistir a origem através de um caleidoscópio. Isso significa que o Doutor Estranho não viu necessariamente todos os cenários até o fim, mas apenas seus próprios cenários até o fim. Poderia haver milhões de linhas de tempo em que os Vingadores venceriam, mas Estranho não conseguiu ver isso. A julgar pelos comentários da anciã em Ultimato, Estranho também pode ter acidentalmente criado linhas do tempo alternativas. Talvez o uso da Joia do Tempo anule esse problema de viagem do tempo. Caso contrário, existiriam 14 milhões de linhas do tempo alternativas dos Vingadores por aí. Pense também no número 14 milhões. E agora compare com o número infinito de cenários pelos quais o Estranho pode ter passado. Isso é meio cansativo, não? Joe e Anthony Russo, os famosos diretores dos dois últimos filmes do Capitão América e Vingadores, deram uma entrevista onde explicaram as visões do Estranho. Joe Russo disse literalmente: ele tem que ir fisicamente a todos esses cenários para analisá-los e morrer neles, e antes de morrer ele tem que dar um reset. Então, essa explicação encerra o assunto. Estranho só viu o futuro até a sua morte. Ele também é um personagem muito arrogante e não gosta muito de Tony Stark. Não há como negar que eles se odiavam em Guerra Infinita. Não estou dizendo que ele decidiu intencionalmente o destino de Tony, mas talvez ele não tenha se chocado tanto quanto você ou eu. Ah, e também tem o fato de os dois terem a mesma barba. Talvez o Doutor Estranho tenha ficado com inveja de outro super-herói usando seu estilo. Thor deu uma chamada no Capitão América por copiar sua barba em Guerra Infinita, e ela desapareceu no Ultimato. Os super-heróis levam o visual muito a sério, viu? Ainda assim, você tem que admitir que Estranho não parecia nem um pouco triste ao retornar à linha do tempo em Guerra Infinita. Lembra de como você saiu chorando do Ultimato? Então deveria ter sido igual com ele. Portanto, afirmo que o Doutor Estranho sofreu 14 milhões de futuros alternativos e ficou desesperado. Assim que ele conseguiu alcançar um onde não morreu e os Vingadores salvaram o mundo, ele parou. Então ele conduziu Tony por esse caminho, supondo que esse era o único caminho. No entanto, poderia haver milhões de linhas do tempo em que Estranho morria, mas o universo foi salvo. Também poderia haver milhões a mais onde Stark e Estranho sobreviviam, mas ele parou de procurar quando encontrou a primeira vitória. Portanto, Dr. Stephen Strange é acusado de causar diretamente a morte de um amado super-herói devido ao uso negligente da Joia do Tempo. Levem esse homem à justiça. Hashtag somos todos Homem de Ferro. Então, que consequências o Doutor Estranho poderia sofrer se isso for verdade? Ah, já sei, ser infernizado por um dos seus maiores antagonistas, o Pesadelo. Esse vilão é como Freddy Krueger, só que muito mais poderoso, e sem aquela blusa maneira, é claro.
Na verdade, Pesadelo era a escolha número 1 do diretor de Doutor Estranho para a sequência. Scott Derrickson deixou o projeto, mas há rumores que Sam Raimi está seguindo a mesma linha. Se ele levar a energia de A Morte do Demônio para Doutor Estranho 2, provavelmente ficaremos horrorizados com os resultados. Talvez não haja punição maior para o Doutor Estranho do que estar à mercê do pesadelo. Ele poderia atormentá-lo com visões de todas as linhas do tempo em que Stark poderia ter vivido. Imagine uma cena em que Estranho tenha que assistir Stark na formatura do ensino médio de sua filha, sabendo que a culpa é dele disso nunca acontecer. E por falar em linhas alternativas, vimos imagens de WandaVision que mostram ela mexendo com realidades alternativas. Também sabemos que ela estará no Doutor Estranho 2. Talvez ela crie uma possibilidade do Tony ficar vivo para incomodar o Estranho. De novo, ele teria que destruir o Tony para salvar o universo. E isso seria pior do que o próprio Pesadelo. Se bem que, a julgar pelo primeiro olhar de WandaVision, o futuro imaginário de Tony Stark é praticamente uma comédia clássica. Você acha que Tony teria uma vida mais ao estilo de 3 é Demais ou O Mundo é dos Jovens? Também podemos ver outra possibilidade em que Stark sobrevive na série EC, que vai estar disponível na Disney+. Esse show nos dará várias possibilidades alternativas no MCU. Marvel, nos dê só uma em que o Stark se dê bem. Afinal, Disney, você gastou dinheiro com High School Musical, o musical, a série. Então você nos deve uma, certo? De qualquer maneira, parece claro que o Doutor Estranho terá que enfrentar seu ato terrível. Agora, vamos focar nossa atenção por um segundo para ouvir a versão de Doutor Estranho sobre a história. Por meio deste, representarei o acusado, Dr. Stephen Vincent Strange, cirurgião de renome mundial e feiticeiro supremo da Terra. Meu cliente já foi difamado o bastante por aqui. Desculpe, me empolguei. Bom, vamos lá. Pra começar, ele é responsável por salvar todos os Vingadores daquela morte certa e iminente, e ninguém lhe deu crédito por isso. Gostaria agora de chamar testemunhas pra defesa. Christopher Marcus e Stephen McFeely, escritores de Ultimato. Eles disseram em uma entrevista que a única maneira disso funcionar é se Tony Stark morrer. O sacrifício de Tony era a única maneira de parar Thanos. Nada mudaria se Estranho visualizasse 14 bilhões de futuros. Era o destino. Por outro lado, aqueles dois também escreveram Thor, O Mundo Sombrio. Pois é, por isso eu até entendo que eles podem ser alvo de crítica. Rapaz, esse filme é realmente a Jen Brady da família MCU. Admitimos que não há como negar que o Doutor Estranho não pôde ver além de sua própria morte. Dito isso, também não há como negar que ele poderia ter visto a situação pós-Thanos. Talvez ele tenha visto maiores ameaças à frente que fariam Thanos parecer fichinha. O universo dos quadrinhos Marvel está cheio de vilões que são sem dúvida ameaças maiores que o Titã Louco. O mundialmente famoso Galactus, o Conquistador Galáctico, a Nihilus e, claro, o malvado Doutor Destino da Marvel são apenas alguns exemplos. Todos esses vilões têm à sua disposição poderes mágicos ou cósmicos que são demais para os heróis como Capitão América ou Homem de Ferro. Até Thanos conseguiu enfrentar os 3 grandes Vingadores mesmo sem as Joias do Infinito. Ah, e também sabemos que há outro problema cósmico surgindo. Nick Fury está atualmente no espaço realizando algum tipo de missão pelo bem da Terra. Talvez ele esteja recrutando Vingadores cósmicos como Nova ou Adam Warlock. Ou talvez sejam apenas umas férias espaciais. Ouvi dizer que Canto Bright é muito legal no verão. Mas voltando ao assunto, para essas ameaças mais sérias, os Vingadores precisarão de heróis que deem conta do recado. Todos vimos na Batalha do Ultimato que a Capitã Marvel estava cara a cara com Thanos antes de Tony entrar na briga. Talvez ela tivesse sido a pessoa a fazer o sacrifício se Tony não fizesse. Se os Vingadores vão enfrentar vilões muito mais fortes que Thanos, precisarão de alguém tão forte quanto a Capitã Marvel. Os Vingadores precisam desse tipo de poder para as fases futuras. Essa mesma lógica também se aplica a Wanda. Foi ela quem chegou mais perto de derrubar Thanos, mesmo sem ajuda. Não seria difícil um cenário em que Wanda toma posse da manopla. Isso significaria que eles provavelmente perderiam o Vingador mais forte. Desculpe, Thor, mas você não venceria nem no Fortnite. Depois, há o problema do próprio Tony Stark. Claro, todos nós o amamos pelo primeiro filme do Homem de Ferro e todo o charme que Robert Downey Jr. traz, mas ele também tem pontos negativos. Ele foi o homem que criou o Ultron, que quase destruiu o mundo, e ele aceitou os Tratados de Sokovia, que dividiram os Vingadores e os mantiveram separados durante a Guerra Infinita, além de ter dado origem a todos os vilões do Homem-Aranha no MCU. Então, talvez tivesse uma ameaça muito maior chegando no MCU. Talvez essa ameaça fosse o próprio Tony Stark. Sim,
Doutor Estranho tem muitas fraquezas, no entanto sabemos que ele fará qualquer sacrifício necessário para o destino do universo. Se você está procurando um Vingador para fazer uma escolha difícil, mas necessária, ele é o cara. Podemos não saber os detalhes específicos porque o Doutor Estranho escolheu essa realidade dentre milhões, mas ele mostrou que é confiável. Lá vai mais uma hashtag. Somos todos Doutor Estranho. Final da fala da defesa. E aí, o Doutor Estranho é culpado de forçar o sacrifício do Homem de Ferro desnecessariamente? Ele deveria ser condenado a sofrer nas mãos do Pesadelo? Diz pra gente aí nos comentários qual hashtag você vai subir. Somos todos Homem de Ferro ou somos todos Doutor Estranho? Não esquece do seu like. Caso ainda não seja inscrito, se inscreva no canal pra mais MCU aqui no Se Liga. Até a próxima!